Boa tarde, alunos do primeiro ano do Colégio Rosa de Saron. Primeiramente, queria pedir desculpa pela ausência, né? O períodozinho que a gente ficou longe sem fazer aula para vocês, sem contato na realidade, né? Sem ter problemas técnicos. Dando sequência nesse material de vocês, logo após a gente estudar cadeia alimentar e pirâmide energética, a sequência e depois biodigestores, o ciclo da água, o ciclo do nitrogênio, do oxigênio, né? Aí viria na sequência a dinâmica das populações e das comunidades biológicas. A gente fez uma pequena apresentação aqui do seu material. É o primeiro ano, livro 3. A gente conseguiu, né, naquele período que a gente ficou sem livro, a gente conseguiu dar uma dinâmica melhor. A gente conseguiu dar onde adiantou um pouco o material, a gente fez a apostila, né, porque nem todos os alunos tinham apostila, tinham um livro. A gente conseguiu dar uma dinâmica melhor para as aulas. Aí, mas mesmo assim a gente teve um ganho de tempo. A gente tem muito material para vocês estudarem, revisarem, né? Conseguimos fazer todos os exercícios do livro 1, do livro 2. E a gente estava no meio, se eu não me engano, aí no meio do livro 3, tudo bem? Então, vamos lá. Biologia, né? Livro 3, Colégio Rosa de Saron. Então, aí no início desse livro, do teu material, ele começa a falar desse módulo. Ele começa a falar sobre comunidade dos seres vivos, né? São constituídas por populações de diferentes espécies. Na realidade, ele quer chamar a atenção aqui nesse slide, nesse material, no teu material, ele quer chamar a atenção para te dar depois o conceito de comunidades e espécies. Onde ele vai falar aqui, né? Olha lá. Certas espécies alimentam-se de outras, competem entre si e há aquelas que convivem harmoniosamente trocando benefícios. A vida e a evolução das espécies biológicas, inclusive na nossa, dependem precisamente de variedade das relações. O aumento das populações humanas e a superexploração dos recursos naturais tem causado alterações significativas nos ambientes e nas comunidades biológicas. Muitas das vezes, tu sabe, aluno, que muitas das vezes isso causa uma desarmonia, um desequilíbrio, né? Onde você tira muito recurso, né? Você acaba afetando o meio ambiente. O futuro de nossas espécies depende da compreensão de que somos parte integrante da biosfera e não seus simples hóspedes. Felizmente, a humanidade começa a se conscientizar da existência de uma complexa rede de relações entre espécies de seres vivos. A gente já estudou isso, a gente verificou isso sobre quando a gente estudou teia alimentar, né? Cadeia alimentar, todas essas relações. Ele fala aqui para ti assim, qual é a finalidade desse capítulo em si. Aí eu queria só te chamar a atenção para dois momentos aqui onde ele fala assim, ó, conhecer e compreender os fatores que afetam as populações. A gente já viu várias, inclusive tu tens um trabalho sobre os combustíveis fósseis, né, e os combustíveis alternativos, que são os combustíveis limpos. Tu tiveste um trabalho relacionado a isso, a gente tentou te ajudar da melhor maneira possível. Então, conhecer e compreender os fatores que afetam as populações, com destaque para as populações humanas, de modo a poder refletir sobre temas atuais de cidadania, tais como exploração demográfica, controle de natalidade e planejamento familiar. É importante entender isso, que alguns países, eles controlam, né, a quantidade de filhos que as famílias podem ter, né? Reconhecer a importância dos conhecimentos sobre relações ecológicas e sobre tipos de distribuição de comunidades biológicas para a compreensão do equilíbrio ecológico global. Bom, esse material é um pouco extenso e a gente conseguiu fracionar ele. E mais, eu acredito que mais uma aula a gente vai entrar em relações ecológicas, onde a gente vai falar sobre relações intraespecíficas e relações intraespecíficas e relações intraespecíficas e relações interespecíficas
interespecífica e interespecífica, isso mesmo, harmoniosa e desarmoniosa. Vamos seguir aqui, né? Isso a gente já viu em sala de aula. Podemos limitar esse estudo da ecologia, essa dinâmica das populações faz parte da ecologia, ok? Considerando-se o conceito de níveis de organização dos sistemas vivos, que seria um tipo de aspecto biológico através da qual é possível estudar os seres vivos. Então, a gente vai partir do menor nível de organização, que é uma molécula. Aí a gente vai ter a reunião de várias moléculas, a gente vai ter uma célula. A gente conseguiu ver que a gente tem vários tipos de células, que existem células totalmente diferentes uma da outra e que cada tipo de célula tem uma finalidade. Então, quando eu tenho uma reunião de células que tem uma específica finalidade, eu passo a ter um tecido. Então, quando eu tenho tecidos, vários tecidos que têm uma função, eu posso ter um órgão. Quando eu tenho vários órgãos que trabalham em conjunto, eu passo a ter um sistema. E a gente pode dar vários exemplos: sistema cardiovascular, sistema digestório, sistema nervoso. Quando eu tenho vários sistemas, eu passo a ter um organismo. A gente pode até dar um exemplo como o ser humano. Aí eu tenho vários organismos de uma espécie, eu passo a ter uma população. Quando eu tenho várias populações convivendo naquele mesmo ambiente, eu passo a ser uma comunidade. Ou eu posso ser também uma biocenose, que é o nome de comunidade. Quando eu tenho várias comunidades, quando eu tenho uma interação entre o meio biótico e o abiótico, eu tenho um ecossistema. Quando eu tenho vários ecossistemas, eu tenho a biosfera. Isso aí a gente viu em sala de aula, ok? Então ele fala assim: a ecologia é uma ciência que estuda o nível de organização individual, estuda a população, comunidade, ecossistema e biosfera. População, esses conceitos nós já demos para vocês, tanto na sala de aula como agora. Então, quando eu tenho aqui o conjunto de populações que vivem na mesma área, no mesmo ambiente, eu tenho uma comunidade ou uma biocenose. Talvez esse nome seja para você diferente, seja novo. Biocenose é a mesma coisa que comunidade. Tudo bem? Quando eu tenho fatores abióticos e bióticos, eu tenho um ecossistema, seja ele micro ou grande ecossistema. Fatores abióticos, atuando sobre comunidades, sobre biocenoses, vão formar um sistema ecológico ou um ecossistema. O conjunto de ecossistemas é chamado de biosfera. Uma pequena lagoa, um oceano todo, desde que haja o intercâmbio entre a matéria e a energia, entre esses elementos aí. Tudo bem, galera? Bom, quando Darwin publicou o livro Origem das Espécies, que foi publicado em 1859, um pesquisador questionou Darwin sobre o que seria uma espécie. Até então, até aquele presente momento, Darwin não conseguiu fechar um conceito, né? E se a gente for procurar até hoje nos livros de ciência e de biologia, tem aí mais de 15 conceitos de espécie. O conceito de espécie que a gente utiliza hoje é o conceito do Ernest Mayr, que ele diz exatamente o seguinte: de acordo com esse conceito, as espécies são agrupamentos de populações naturais que são capazes de produzir-se naturalmente e são reprodutivamente isolados de um grupo. O conceito que a gente utiliza na sala de aula é conjunto de seres, né, da mesma espécie que mantêm relação, né, que cruzam entre si e deixam descendentes férteis. Se não for fértil, não é uma espécie. Aí eu te dei aquele exemplo clássico, né, nos livros de biologia, que é o cruzamento entre o jegue e a égua, né? E aí nasce aí o jumento, né, que não é uma espécie. Tudo bem? Aqui, só para ilustrar no teu material, ele fala aqui o nome de cada espécie. Ele traz uma menção aqui ao Linneu, que foi o cara que elaborou esse conjunto de nomenclaturas, né? Por exemplo, nomenclatura binominal, primeiro o gênero, depois a espécie, a letra, a palavra que utiliza para denominar é uma língua morta, no caso o latim, para que não haja variações. Então aqui ele cita no teu livro, lá na página
se não me engano, 4, ele cita dois exemplos muito clássicos, muito claros também de ver. Ele mostra aí que o canis, a primeira palavra do nome científico, corresponde ao nome genérico, o gênero, que reúne espécie com características semelhantes. A segunda, o nome específico, que define a espécie. Então, o gênero desses dois animais aqui é canis, ou seja, cães. Só que um é uma espécie, o canis lupus, que é o lobo, e o outro é o canis latrans, que é o coiote. Se você observar, eles têm o mesmo gênero, são canis. Um é lupus e outro é latrans, cada um de uma espécie diferente. Tudo bem? Então, definido o conceito de espécie, de população, de comunidade, e aqui no teu livro ele fala assim, características das populações. Uma população biológica pode ser definida como um conjunto de indivíduos da mesma espécie que convivem em determinada área em um dado momento. Aplicando esse critério à espécie humana, pode-se dizer que a humanidade constitui um conjunto de populações biológicas que se distribui por diversos continentes, países, estados e municípios. Embora seja composta por diferentes populações, cada uma localizada preferencialmente em uma área geográfica, a humanidade se transformou em uma verdadeira aldeia global em relação às migrações e deslocamento temporário de pessoas entre as diferentes regiões do planeta, facilitando principalmente para as evoluções de transporte. Então a gente vai ver aí, por exemplo, quando ele falou de população, ele vai te dar um exemplo, vai te dar um conceito de densidade populacional. É uma informação importante a respeito de qualquer população é a sua densidade populacional, que pode ser definida como a relação entre o número de indivíduos e a área que ocupa. Eu somo a quantidade de indivíduos daquele país, daquela cidade, daquela região e eu divido pelo, pelo número de área que ela ocupa, pelo território daquela comunidade, daquele país. Se for um lago, pelo volume, se for um rio, pelo volume do rio. Nas populações humanas, o estudo estatístico do tamanho populacional, de sua composição em idade, sexo, entre outros aspectos, constitui a demografia, que a demografia do grego demos, povo, e grafia, descrição do povo, né? Descrição da comunidade, das pessoas. A densidade de uma população humana é denominada densidade demográfica e calculada com base nos levantamentos periódicos conhecidos como censo demográfico. Perdão. Então você sabe, é do seu conhecimento que em 10 em 10 anos o censo, o IBGE, ele lança uma estatística de quanto aumentou a população, enquanto naquela região, naquela área, se houve um decréscimo, se houve o porquê de repente houve uma mortandade de animais, houve um decréscimo na densidade daquela população e etc. Eu coloquei um exemplo para ti aqui muito claro e muito simples. Em 2014, a população da China é de 1.277 bilhões de pessoas e um território de 9.597 milhões de quilômetros quadrados. Pode dizer que a densidade demográfica desse país é 183 mil habitantes por quilômetro quadrado. Isso é uma questão que caiu numa prova e aí eu trouxe para você ver aí como é que é feito esse cálculo aí, né? A densidade populacional é o número de indivíduos, no caso da China lá, 1.277 milhões de pessoas. Divide pela área, 9.597 milhões de quilômetros quadrados. Isso aí, se a gente dividir, vai dar 163 habitantes por quilômetro quadrado, ok? O exemplo, vou te dar mais dois exemplos sobre isso aí, né? O exemplo, o censo realizado em 1990 estimou a população brasileira em aproximadamente 150 milhões de pessoas, distribuídas por 9,5 milhões de quilômetros quadrados da superfície do território nacional. Assim, a densidade demográfica do Brasil em 1990 era de aproximadamente 17,6 habitantes por quilômetro quadrado. Em 2000, olha só, 10 anos após, o censo mostrou que a população brasileira tinha aumentado
para 169 milhões de pessoas. Como o território permaneceu o mesmo, a densidade demográfica cresceu de 17,6 para 19,8 habitantes por quilômetro quadrado. Em 2010, o IBGE estimou a população brasileira em 190 milhões 732.694 pessoas, o que indica uma densidade demográfica de aproximadamente 22,4 habitantes por quilômetro quadrado e por aí sucessivamente, tudo bem? Uma rua aqui bem movimentada, possivelmente em São Paulo, aí isso aí está tudo no seu livro, no seu material, ok, galera? 4 fatores influenciam a densidade demográfica. O que é isso aí? A imigração, o número de indivíduos que, vindo de outras áreas, entram na nossa população. A emigração, o número de indivíduos que saem da população. A natalidade, o número de indivíduos que nascem por uma unidade de tempo. Geralmente, essa unidade de tempo é um ano. E a mortalidade são o número de indivíduos que morrem. Taxa de crescimento populacional, tem no seu material também esse exemplo. É importante, é importante a medida da taxa populacional, pois a partir desse cálculo temos a verdadeira taxa de qual seria a proporção de uma população em um determinado tempo de expansão ou declínio, né, como eu falei, ou até extinção. Então o que é que ele faz aí? Essa taxa, essa variável, ela pode mudar de acordo com a alimentação, pela taxa de natalidade, pelo clima, taxa de mortalidade. Isso aí a gente faz o cálculo. Então, por exemplo, o que ele coloca aí? Natalidade final menos natalidade inicial, dividido pela natalidade inicial sobre o tempo. Então, ele tem dois exemplos bem interessantes no teu material. Ele coloca aí duas populações de bactérias por ml meio de cultura. Ele coloca população A e população B. O início, 10 mil. A outra população B, 200 mil. Após 3 horas, ele quer saber o valor dessa população. Se ela cresceu ou se ela diminuiu. Após 3 horas, eu tenho aí 40 mil e tenho 500 mil. O exemplo A, 40 mil menos 10 mil, 30 mil, dividido por 10 mil vai dar 3. Então eu vou ter, dividido por 3, eu vou ter uma população por hora. 500 mil menos 200 mil, 300 mil. Vai sobrar, vou dividir por 200 mil. No final de tudo isso aqui eu vou ter 0,5, vou ter meia população por hora. Resumindo, a taxa de crescimento da população A cresce em ritmo acelerado, 100% em 3 horas. A população B cresce apenas 50% em 3 horas. Tudo bem? Então a gente pode tirar a taxa de natalidade, como eu te falei ainda há pouco, né? É a quantidade de indivíduos que nascem no decorrer de um período de tempo. Costumamos a definir assim a taxa de natalidade: o número de indivíduos de nascimentos durante um ano dividido por 1000. Sempre será de acordo com a população. Se no caso temos uma população de 400 mil, o cálculo será 400 mil. Mortalidade, mesma coisa. Número de habitantes, número de óbitos naquele ano, dividido por 1000. Crescimento populacional. Se de repente uma espécie ela não encontra resistência do meio ambiente, ela não encontra predadores, ela não encontra nenhuma resistência. Em vez dela encontrar uma resistência, ela encontra fatores favoráveis ao seu crescimento, ela vai crescer desordenadamente. Se ela encontrar, por exemplo, alimento, clima bom, aquela espécie ela vai crescer assustadoramente. Então no teu material ele coloca um exemplo muito interessante, até absurdo, né? Olha só o que ele diz assim mesmo: crescimento populacional. Em princípio, toda a população tem potencial para crescer. Se a mortalidade fosse zero, uma única bactéria, reproduzindo-se a cada 20 minutos, produziria descendência suficiente para cobrir a Terra em apenas 36 horas. Tudo bem? Olha só, uma única bactéria se reproduzindo sem parar, ela conseguiria se reproduzir de uma tal maneira que em 36 horas todo o planeta Terra estaria coberto por bactérias. Ok?
Então vamos ver aí na curva do crescimento intrínseco, né, o potencial biótico. Tem também um outro exemplo ao lado da escala aqui, né? Eu tenho uma escala aqui que vai mostrar o crescimento de uma população que, como eu estou dizendo, que não existe resistência, né? É uma curva de crescimento intrínseco. Se não tem resistência, ela vai crescer sem limite, tudo bem? Então, por exemplo, eu tenho o número de indivíduos, tá aqui, ó, né? Número de indivíduos. Eu tenho aqui tempo, ok? Eu tenho aqui, então, crescimento zero, tempo zero, número de indivíduos zero. Olha só, eu tenho 100 indivíduos. Após o tempo, após uma hora, esse número de 100 indivíduos dobrou para 200. Após 2 horas eu tenho 400. Após 10 horas eu tenho 102.400. Deu para entender? O gráfico que mostra a taxa de crescimento intrínseco para a população de micro-organismos com índice de mortalidade zero e que duplica a cada hora. Então você viu só, a cada uma hora tudo duplicado. Eu não tenho, essa comunidade não recebeu resistência do meio ambiente. Ela vai crescer assustadoramente. Em condições naturais, o potencial do crescimento de uma população é limitado pela disponibilidade de recursos do meio, tal como alimento, espaço, abrigo, foi aquilo que a gente conversou no início, e pela ação de predadores, parasitas e populações competidoras. A ação desses fatores em conjunto formam o chamado resistência ao meio. Aumenta proporcionalmente a densidade populacional, de forma que após atingir determinado tamanho populacional, as taxas de natalidade e mortalidade tendem a se equivaler ao número de indivíduos da população, que deve permanecer mais ou menos constante ao longo do tempo. O limite máximo de indivíduos de uma população que o ambiente consegue suportar é a capacidade de suporte. Está aqui, a capacidade de suporte, ok? Número de indivíduos, tempo, crescimento. E aqui a resistência ao meio, essa parte aqui, pintada. Ou chamado de carga biótica máxima. Em uma apresentação gráfica, o crescimento de uma população a partir de poucos indivíduos descreve uma curva populacional a partir de poucos indivíduos. Descreve uma curva ascendente em forma de S. Bem aqui, galera. Essa curva aqui, na realidade, ela vai entrar uma resistência tão forte aqui que ela vai se equivaler ao meio ambiente, ok? Ela vai encontrar resistência, por exemplo, uma comunidade de coelhos, ela vai chamar a atenção para os predadores, então ela não vai conseguir crescer muito. Os predadores vão começar a matar os animais, tudo bem? É essa resistência que aumenta, tá legal? O aspecto da curva de crescimento populacional resulta na interação entre a taxa de crescimento intrínseco, o potencial para crescer, a resistência ao meio, o conjunto de fatores ambientais que limitam o crescimento da população. Eu espero que tenha ficado bem, esse resumo que eu fiz, espero que tenha sido bem válido, né? A gente vai mandar algumas questões lá para o portal. Qualquer coisa, mandem mensagem no particular e espero que todos estejam bem e fiquem com Deus, ok?